bem com você? Hoje nós vamos falar de uma questão muito importante para quem é deficiente auditivo, da linguagem de sinais, a linguagem Libras. Nós temos o prazer de receber aqui em nossos estúdios o Cid Torquato, que já foi secretário municipal da pessoa com deficiência e hoje é CEO da ICOM. ICOM, que é um braço da AME São Paulo, uma ONG, a AME São Paulo, que responde pelo programa São Paulo São Libras. E é em função desse programa que nós chegamos até o ICOM, porque o governo de São Paulo vai oferecer um atendimento em Libras nos serviços estaduais. Primeiramente, obrigada pela sua participação, Cid. Não, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para falar de algo tão importante. Cid, primeiro, o que significa esse projeto, esse programa São Paulo São Libras que o governador Tarcísio anunciou no último mês de outubro? Bom, o ICOM, nós fazemos atendimento em Libras por videochamada. Então, o intérprete não está presente naquele atendimento presencial. Imagina no estado, se eu vou a qualquer hospital ou polícia ou qualquer serviço público estadual. A gente não precisa mais ter um intérprete presencialmente no local. Basta pegar um celular, um tablet, um desktop, chamar o ICOM, clicar, acessar o ICOM, um intérprete de Libras vai aparecer na tela do aparelho que você estiver usando e da tela ele vai ajudar naquele atendimento. Ele vai triangular aquele atendimento, falando Libras com surdo e português com ouvinte. Então, esse é o serviço. Então, imagina isso em qualquer serviço público do Estado. No Poupa Tempo, no PROCON? Nos hospitais, nas delegacias, nos postos de polícia, nas viaturas de polícia, ou seja, em qualquer lugar que o cidadão com deficiência auditiva, o surdo que usa a língua brasileira de sinais, precisar do serviço público estadual, ele vai poder, ele ou o próprio servidor público estadual, acessar o serviço e viabilizar aquele atendimento, que hoje em dia não se dá. Hoje um surdo, quando precisa de um serviço público em algum lugar que não tem esse tipo de serviço, ele tem dificuldades, porque ou ele tem que levar alguém para servir de intérprete para ele, muitas vezes ele não tem quem levar, ou, na verdade, em grande medida, na maioria das vezes, eles não querem levar ninguém. Eles querem exercer esses direitos de forma autônoma. Então, esse é o serviço, dar autonomia para o surdo exercer os seus direitos junto ao governo do Estado de São Paulo. Nada mais é do que a inclusão, né? Totalmente. E é uma inclusão complexa, porque esse segmento na comunidade surda é uma comunidade, principalmente a comunidade surda sinalizante, que usa a língua brasileira de sinais, sofre muito no processo de inclusão social, de participação na vida social de forma ampla. Eles vivem muito que a gente podia chamar em guetos, entre eles. E isso não exercem seus direitos, não vão ao médico, tudo isso porque eles precisam sempre depender de alguém. Dependem de alguém. E com isso, eu sei, eu sou testemunha da revolução que esses serviços representam na vida dessas pessoas, porque, como você disse, eu fui secretário municipal da pessoa com deficiência na gestão passada e nós implantamos esse serviço na Prefeitura de São Paulo. E é muito legal ver como a própria comunidade que presta surda, esse serviço. Como a comunidade surda se apropriou do serviço e hoje elas eu digo que estão tirando atraso. Dominando. Tirando atraso, principalmente na área da saúde. Eu digo que está bombando a demanda dos surdos nas UBSs e equipamentos de saúde, porque eles são atendidos hoje em qualquer equipamento, mas da recepção, passando pela consulta, passando pelos exames e até procedimentos e cirurgias.
Renata, a coisa mais que eu chamo de o ápice do atendimento humanizado é o parto assistido com o ICOM. Como é que faz? O maridão, né, que geralmente é surdo também, entra na sala de parto com o celular na mão, com a tela voltada para a parturiente, e o intérprete na tela traduz para ela o que o médico e a equipe estão falando. Imagina a diferença na vida dessa pessoa de ter um parto sem saber muitas vezes o que está acontecendo, sem entender o que está acontecendo. Ou até mesmo da própria, não, respira mais assim, faz força desse jeito. Sem dúvida alguma. Então, assim, é um serviço que revoluciona, de fato, a vida da comunidade surda e empresta um grau de cidadania para essa comunidade que ela, sem esse tipo de serviço, com certeza não tem. Esse lado prático de você comentar, e inclusive a licença por tratá-lo por você, simplesmente deixa a gente em êxtase de ver essa questão da inclusão e da possibilidade de uma parturiente saber o que está acontecendo ali no momento, chega até a arrepiar. Mas e o outro lado? E como é que é o lado do ICOM? E como é que é o lado... Como é que é a logística disso? Porque, entre aspas, os prestadores de serviços, os intérpretes de sinais, eles ficam numa central de call center ou cada um em sua casa? Como é que é? Sim, quando a gente fala... Quando se fala, então, no caso, você deu exemplo do município, onde o serviço foi implantado há 4 anos. Eu peço agora para o Estado. Nós temos aí mais de 600 municípios para 500 mil de pessoas com deficiência auditiva no Estado que podem querer se utilizar desse serviço 24 horas por dia. Como é que é isso? 24 horas por dia. O que é essa plataforma? Primeiro, um software de gestão, né, de toda essa operação bastante sofisticado e proprietário. Então, quer dizer, isso já é um grande investimento. Desenvolver esse software. Vocês que desenvolveram, a ICOM que desenvolveu. Com todas as particularidades que um software para esse tipo de serviço tem. E vocês tiveram ajuda de universidades? Como é que foi? Por enquanto não, né? A equipe própria. Foi na raça. Equipe muito bem montada, e é legal também porque a gente consegue ter também autonomia e jogo de cintura para atender demandas específicas de clientes. E, junto com o software, uma equipe de intérpretes super capacitada, né, todos certificados com ProLibras ou Letras Libras, que são certificações existentes no mercado, ainda passando pelos nossos exames, testes de proficiência, porque tem gente que sabe Libras, mas não é bom intérprete, não serve para esse tipo de serviço. E a gente consegue ter... Por que a gente tem o melhor call center do Brasil? Porque algumas das nossas lideranças são referências na comunidade surda. Então, e a gente tem 10 anos de operação, então nós conseguimos aglutinar ali talvez os melhores intérpretes, alguns dos melhores intérpretes do Brasil. A gente tem hoje, trabalhando na equipe do ICOM, por volta de 100 intérpretes. Eles se revezam, né, nos 24 horas por dia. No call center do ICOM? Parcialmente remoto. Então a gente tem os 2 modelos. Tem gente, inclusive, fora de São Paulo. A gente tem intérpretes espalhados aí pelo Brasil, remotamente, participando do dia a dia do ICOM. Hoje, com tecnologia, isso não é um problema. E é exatamente essa tecnologia de estar disponível, de novo, 24/7 para essa população. Porque você tem que contemplar que as pessoas têm emergências. Sim, tem que ligar para o 90, tem que chegar pedir o SAMU, o bombeiro. Exatamente. Então, a gente está com uma expectativa muito boa com relação à implantação agora no estado de São Paulo, né? Para os serviços públicos estaduais. A gente está formatando um projeto
para levar também para o secretário da Pessoa com Deficiência, o secretário Marcos da Costa, pensando também nos municípios, porque né, essa parceria com o Estado, ela é voltada para os serviços públicos estaduais. Mas então, o governador anunciou no último dia 19 de outubro. De lá para cá, o que já foi feito? Porque, afinal de contas, vocês vão passar a atender, entre aspas, 500 mil de pessoas da noite para o dia. Como é que vocês estão trabalhando essa logística? E se esse atendimento já começou, quando que vai começar o SP Libras? Já começou. Começou pelas delegacias de polícia, e agora a equipe da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, juntamente com a nossa equipe de implantação, está, né, planejando e executando a ampliação da extensão desse serviço. Então, as prioridades são segurança pública e saúde, que são as maiores demandas mesmo. E depois nós vamos para assistência social, né, e para outros serviços, turismo, né, para outros serviços que o Estado oferece. Mas a prioridade é segurança pública e saúde. Vocês estão funcionando com a SP Libras há pouco menos de um mês. Sim. Já é um início piloto ou já na prática? Na prática, o desafio, nós temos 2 desafios quando implantamos um serviço desse, né, num governo do Estado. A gente já tem o governo do Estado da Bahia, o governo do Estado do Espírito Santo, Ceará, começando no Rio Grande do Sul. Ministério Público do Estado de São Paulo. Banco do Brasil, as telecoms. Então, a gente tem uma carteira bastante interessante. Mas a minha experiência na Prefeitura de São Paulo, o desafio, né, agora do governo do Estado é comunicação, em 2 frentes. Né, população surda, população com deficiência auditiva, e não é fácil, né, porque eles estão espalhados em todos esses municípios, não existe algo que aglutine essa população toda, né? Existem as associações e tudo mais, mas eles não compreendem toda a população, então tem esse desafio de comunicação e o desafio de engajamento do próprio servidor público estadual, porque ele tem que ele tem que conhecer o serviço, ele tem que saber que ele existe e tem que querer também né, utilizá-lo. Então é todo um treinamento, uma sensibilização. Então, isso é chave para a ampliação do serviço, né? Essa divulgação. Acho que para quem nos assiste agora e fica curioso, como é que funciona? Eu tenho deficiência auditiva, estou chegando num posto de saúde ou mesmo numa delegacia. Como é que eu devo me identificar e como é que quem está do outro lado do balcão deve proceder? Então, eu não consigo fazer aqui, Sim. Eu sou tetraplégico e tenho pouco movimento dentro dos braços. Mas os surdos têm aqui, os sinais com os quais eles comunicam, eles dizem que eles são surdos. Isso é importante também, passar essas informações básicas, né, para a ponta. Né? Então ele vai se identificar como surdo. Que a gente acha que é normal e corriqueiro, mas tem muita gente que não conhece. Não é por isso que eu disse que a comunicação, o treinamento, a sensibilização são extremamente importantes. Ele se identifica, o servidor público pega o seu celular, ou um tablet, ou um desktop que tenha câmera e um headset de preferência, né? Acessa a nossa Faz a conexão. Plataforma. Em geral, os atendimentos por contrato têm que ser feitos em até 90 segundos, mas normalmente eles são feitos em 20 segundos, então é muito rápido. A pessoa é atendida muito rapidamente, aparece o intérprete na tela, ele no seu computador, lá ou na sua casa ou lá na nossa operação, ele tem lá um script na tela do computador, ele sabe de onde vem a ligação, então se veio a ligação de Sertãozinho, ele vai saber que essa ligação veio de Sertãozinho e de onde ela veio. E se ela não for uma ligação
viável, ou seja, se ela não for uma ligação feita para a utilização do serviço público estadual, né, no caso agora dessa implantação, o intérprete aborta essa ligação, e se ela for uma ligação viável, ele atende e pergunta o que nós podemos fazer por você em Libras. O surdo responde, e daí ele vai buscar o caminho para atender essa demanda, seja ali presencialmente, né, no atendimento presencial, ou também a possibilidade de atendimento remoto. Na Prefeitura de São Paulo, uma utilização muito grande é para falar com um 156. E daí o que faz o intérprete? O intérprete pega o telefone, liga para um 156, nós temos já uma linha de atendimento mais rápido, para não ficar esperando também, liga para um 156 e transmite aquela demanda do munícipe, do cidadão surdo. E vai respondendo as perguntas. É isso aí. E interessante, Renata, só para, além de intérpretes, né, como o nosso pessoal é da comunidade surda, em grande medida, eu digo que eles pegam na mão da pessoa, né, e realmente vão até resolver as questões ali que se colocam. E muitas vezes você tem questões complexas, porque muitas vezes a pessoa não sabe coisas básicas que para nós são, ou seja, inocentes. Então, por exemplo, uma história de um surdo chegou na Secretaria da Fazenda do município de São Paulo, no balcão, se identificou, acionaram o ICOM, e ele quis saber o que eram aqueles carnês que ele recebia na casa dele há 5 anos e que ele não sabia o que fazia. Eram carnês de IPTU, que ele não tinha pago. Os pais morreram, os pais eram ouvintes, não ensinaram para ele não sabia que tinha IPTU. Então tem muita inocência, ainda tem muita falta de informação, desinformação. Desconhecimento. Então é interessante ter um time realmente engajado nesse compromisso de resolver a vida de incluir o surdo. O surdo, de novo, a gente tem atendimento em Libras, e para aquele surdo que é alfabetizado, que sabe português, porque tem surdos que sabem português e não sabem Libras, ou mesmo para as pessoas ensurdecidas, que são aquelas pessoas que perdem a audição ao longo da vida e sabem português, falam, só não escutam mais. Nós também temos atendimento via texto, chat. Então a pessoa pode acessar o nosso serviço, ela vai falar com o intérprete em vez de usar Libras com essa pessoa, ele vai usar a caixa de texto e vai prestar esse mesmo serviço. Então nós estamos falando de atender em torno de 1% da população brasileira. Você deu 2 exemplos. Você citou o caso quando a pessoa vai a uma administração pública, a um órgão, e o outro quando o próprio deficiente ele teria um tipo de um aplicativo, como é que funciona para ele chegar e mostrar e para pedir ajuda? No caso ele está na rua para conversar com o policial, para explicar para o policial uma ocorrência que acabou de acontecer. Tem várias formas de acesso à plataforma. Então, nos locais... Bem democrática. Nos locais de atendimento, a gente usa muito o QR Code, em cartazes. Aqui tem Libras, aqui tem ICOM, ou aqui tem atendimento em Libras com um QR Code. Basta você clicar ali e ele já acessa direto a nossa central, inclusive, de novo, identificando de onde vem a chamada. Então, você pode ter login e senha, dependendo da situação. E se não, e no caso da Prefeitura de São Paulo, tem um aplicativo próprio que chama CIL, Central de Intermediação em Libras. No caso do governo do estado, eles optaram por não ter um aplicativo próprio, e o ICOM, né, o São Paulo São Libras, estará embarcado no aplicativo que o governo do estado está desenvolvendo para o governo como um todo. Então eles resolveram concentrar, o que eu acho boa decisão, do que ter um aplicativo exclusivo para uso da Central de Libras.
Então, né, esse aplicativo está nos finalmente aí para ser lançado e vai ser lançado já com o ICOM dentro. E aí esse aplicativo, toda a população vai ter acesso? Toda a população vai ter acesso. Toda a população vai ter acesso. E, como eu disse, os intérpretes aí têm uma função que é de abortar, né, de parar aquelas ligações que não são ligações próprias daquele serviço. Né? Então, por exemplo, a mesma coisa com empresa. Se alguém acessa o call center via o canal de uma empresa, ele não pode usar um outro, né? Sim. Outro serviço. Eu quero uma informação aí da Secretaria da Fazenda, não adianta ser as a mesma coisa finanças, entendi. No estado de São Paulo, né, no município, se ele quer um serviço público federal, ele não tem acesso. Né? Então, município, serviços públicos municipais, estado, serviços públicos estaduais e por aí, né, por aí vai. Você falou que o ICOM atende o Banco do Brasil. A Receita Federal também tem esse serviço? A gente está conversando com todos, os grandes órgãos. Né? É um mercado em desenvolvimento. Não existe ainda hoje nada que obrigue empresas e governos a terem, que obrigue explicitamente. Né? De forma implícita, se a gente for para a Constituição, né, a gente já tira da Constituição que todo mundo tem que estar incluído. Exatamente. Mas a gente é muito formalista aqui no Brasil em termos de legislação. Né? Mesmo algumas legislações muito formais não pegam. Né? Então, não tem nada que de forma explícita diga que o atendimento em Libras por videochamada é obrigatório. Só na área das telecoms. A Anatel obriga as telecoms a terem serviços de atendimento em Libras por videochamada. E nós estamos esperando agora, a Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, editar uma portaria que deve mudar esse cenário. Em abril do ano passado, o governo federal editou um decreto que amplia o atendimento a pessoas com deficiência com mais recursos. Então, o mote do decreto é o atendimento à pessoa com deficiência nos seus pressupostos. E o impacto maior disso é na população surda sinalizante, que até, né, como eu disse, isso. Então, nós estamos esperando que essa portaria institucionalize e especifique como deve ser feito o atendimento em Libras por videochamada. O ICOM da AME São Paulo é o único serviço, é a única instituição que presta esse serviço no país? Não entendi a pergunta. O ICOM da AME São Paulo é a única instituição brasileira a prestar esse serviço de intérprete de Libras? Não, existem outras empresas. Como a demanda está crescendo, a oferta também está crescendo. Então, alguns players aí do mercado de call centers estão entrando nessa prestação de serviço também, mas ainda são muito poucas empresas e engatinhando. Né? O mercado está começando a pegar. A grande expectativa, como eu disse, é essa portaria do Senacom, porque daí ela vai obrigar os setores regulados pelo Código de Defesa do Consumidor, bancos, seguradoras, concessionárias públicas, etc., uma meia dúzia de setores a terem um serviço. Vão ser obrigados a ter saque em Libras por videochamada. Isso vai mudar o cenário e eu digo que à medida que esses grandes setores adotarem esse tipo de serviço, isso vai arrastar, né, o resto do mercado e a gente vai ter um mundo, um Brasil, né, muito mais acessível para as pessoas com deficiência auditiva. Qual o feedback que vocês têm do usuário? Fantástico. Eu sou muito suspeito para falar bem né, mas até minha ida para o ICOM tem a ver com a minha admiração pelo serviço. Então, eu, como secretário, pude ver
o profissionalismo, o comprometimento, a organização, a estrutura que tem que o serviço, né, funciona muito bem, é muito legal e ajuda muita gente. Então, a minha perspectiva é muito positiva e o do usuário também, né? Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma apresentação no Tribunal Superior do Trabalho e tinham 20 surdos na sala. E quando eu mostrei um slide né, com o logo do ICOM, todos eles, né, se manifestaram, começaram a aplaudir como o surdo faz, você sabe, né, mexendo a mão assim, né? assim, isso. Sim. Porque eram todos usuários. Isso é uma coisa interessante. Nós temos uma versão gratuita para o público em geral, para questões de ir à farmácia, ir à padaria, ou usar no dia a dia. Então, a gente tem essa versão, que é um aplicativo que pode ser baixado aí nas plataformas que a gente encontra na internet, do Google, Apple, e tem a versão corporativa, que é a versão oferecida para os clientes. Eminentemente é o mesmo serviço. O que muda é um pouco a espera. Na versão gratuita tem uma espera maior e na versão corporativa, como eu disse, em até 20, 30 segundos, né, a ligação é atendida. Qual o perfil do intérprete de Libras? A maior escola de intérprete de Libras hoje no Brasil, e talvez em outros países também, são as igrejas evangélicas. Então, daí das igrejas evangélicas que vem o maior contingente de intérpretes hoje no mercado. E isso tem um impacto também no nosso time. Mas nós também, historicamente, nós temos muitos, como eu disse, filhos ouvintes de pais surdos, que são os chamados CODAs. CODAs, em inglês, Children of Deaf Adults, né, se ele pudesse, se fosse Deaf Parents, que é né, os pais, não dava CODA, ia dar uma outra coisa. Então eles botaram CODAs. E tem os SODAs, que são os irmãos, siblings em inglês, né, irmãos ouvintes, né, de pessoas surdas. Então a gente tem muitos CODAs e SODAs na nossa equipe, muita gente que vive dentro da comunidade surda. Isso, de novo, é aquela coisa de pegar na mão do surdo e realmente conhecer o problema dele, né, e ajudá-lo. Então a gente tem esse compromisso, de novo, muito porque uma parte significativa da nossa turma vive, né, vem da comunidade surda. Público prioritário, masculino ou feminino? Público masculino, que é o público que mais usa de intérprete. É o público que mais usa. Como intérprete? Sim. Não, de usuários não. De usuários são homens. De usuários e dos próprios intérpretes. De usuários são homens, de intérpretes são mulheres. Olha. Tem mais intérpretes mulheres do que homens. E por que mais homens que usam e as mulheres não? Aí você me pegou. Boa pergunta. Vamos botar em algum questionário, né? Não, é ser feito com os usuários, né? Para entender. Mas você tem mais usuários homens. Entendi. E mais intérpretes mulheres. E vocês também atendem crianças, adolescentes? Como é que é isso? Sim, se eles são surdos e usuários do sistema, não tem problema. Eu gostaria então que você deixasse o site para que as pessoas tenham acesso, por favor. Sim. Bom, para baixar o aplicativo, né, é só ir nas plataformas, nas lojas, e a gente está ali como ICOM Libras. ICOM. ICOM Libras. Libras, tá. E o nosso site, com todas as informações, é o icom-libras.com.br. Tá. E eu quero deixar também, Renata, o meu contato para se alguém quiser alguma informação, porque
eu digo, eu sou militante, né, da área da pessoa com deficiência. Durante toda a nossa entrevista, o seu @ do Instagram esteve presente, foi colocado, mas por favor. Muito bom, não, tá ótimo. Se já foi colocado, tá ótimo porque eu tô aqui para ajudar as pessoas. Né? Eu quebrei o pescoço faz 16 anos, processo obviamente muito duro, né? Não preciso dizer, né? Você virar tetraplégico da noite para o dia. Foi um acidente? Foi um mergulho mergulho mal dado. Então, e eu digo que não dá para ter deficiência no Brasil e não ser militante da causa, porque tem tanta coisa ainda para acontecer, tem tanta gente submersa, escondida, sem exercer seus direitos, tem tanta gente que não sabe dos direitos que tem. E aqui no Brasil é cruel ainda esse cruzamento de deficiência com pobreza. Sim. Né? Eu digo que é o segmento mais sofrido da sociedade, provavelmente, potencialmente, seja a pessoa com deficiência pobre. Porque ter deficiência custa caro. Os gastos com praticamente qualquer deficiência. E do outro lado do balcão, quem presta esse serviço, quem vende esses equipamentos, essa pessoa está trabalhando em cima de lucro, de tudo. Então, sem dúvida. Então, tem muita coisa para fazer e eu faço o que está ao meu alcance, né, nesses anos todos. Então, quem quiser bater um papo comigo, conhecer mais sobre o ICOM, por favor, entre em contato. É fato ou boato que tampinha de aquela anelzinho de latinha de cerveja, de refrigerante, se juntando dá para dar cadeira de rodas, ou também tampinha plástica agora? Sim, mas é muito mais pelo valor. Né? Se você junta com aquela quantidade de garrafas, você tem ali um patrimônio, aquilo você pode vender aquilo, e com aquele dinheiro você compra a cadeira. Então é mais ou menos assim que funciona. Não tem, né, você vai usar aquele recurso, vai vender para alguém que compre, porque é alumínio de alta qualidade. Sim, é o escambo, né, a troca. Sim, e daí com aquele recurso você... Mas não precisa, viu? Porque o SUS, no Brasil, dispensa os equipamentos mais óbvios aí que as pessoas precisam. Então, o SUS, e principalmente aqui em São Paulo, via CERS, que são centros especializados em reabilitação, né, se você faz todo o processo, eles dispensam cadeira motorizada, cadeira de boa qualidade, cadeira de rodas de boa qualidade, cadeira de banho. Né? Então, o SUS, acreditem no SUS. E no Brasil a gente tem, acho que ninguém melhor do que você para falar, 2 institutos que são aí de excelência, o Sara Kubitschek em Brasília e o da doutora Lina Mara Batistella aqui em São Paulo. A Rede Luci Montoro. A Rede Luci Montoro. Eu estava com a doutora Lina Mara, eu participei desde a criação da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Eu digo para todo mundo que a doutora Lina Mara é minha madrinha, porque né, é uma querida. Ela me pegou com 6 meses de lesão. Né? Isso é meio inédito, ninguém começa a trabalhar tão cedo. E isso me ajudou muito. E a gente tinha um relacionamento excelente, né? E fizemos muita coisa bacana juntos. Nesses 8 anos que eu passei lá, eu cheguei a ser adjunto do Estado, rodei esse Estado de São Paulo, sensibilizando os prefeitos. Era ótimo, adorava isso. Né? São Paulo é um estado maravilhoso, né? A gente é privilegiado de estar nesse estado maravilhoso. E foi isso que fez com que né, o João Dória e o Júlio Semeghini, que estava muito próximo do João Dória na campanha e tudo mais, me pinçassem, né? Você me buscar lá na secretaria. E eu digo que eu só fui, Renata, secretário porque o João Dória quis fazer e fez um secretariado diferenciado, sem a participação tão forte dos partidos, como se dá em geral. Né? Então ele foi lá, a gente chamava de Dream Team, meio nós mesmos, mas era um time bacana.
De outra forma, eu não teria sido secretário, porque eu não, apesar de ser filiado, eu nunca participei muito do cenário político. Cid, uma última colocação aqui que estamos encerrando o podcast. Antes de começarmos, eu comentei com você o caso de uma criança de 4 ou 5 anos que eu tenho acesso, um conhecido, que o menininho se descobriu surdo com 4 anos, começou a aprender a linguagem de sinais e quando passava a propaganda política, até então, era o único local onde havia a linguagem de sinais. Como é que você vê isso? Vejo com uma tristeza, por um lado, porque no Brasil nós somos 6.000 e tantos municípios e a esmagadora maioria desses municípios não tem um intérprete de Libras, não tem uma pessoa que possa ensinar para essas crianças que nascem surdas ou adquirem surdez logo no começo da vida a língua brasileira de sinais. Então, você tem muita gente que não sabe português, não sabe Libras, se comunica com sinais caseiros, né, e com certeza vai estar sempre alijada, né, não incluída na sociedade. Então, é triste. O bacana dessa história é que, pelo menos, aí com 4 anos, descobriram que ele era surdo e provavelmente, né, pelo que você me falou, ele deve ter tido aprendeu Libras ou fez o implante coclear. Implante coclear, isso. Então essa é a boa notícia. Mas a má notícia é essa. Precisamos ampliar em todos o ensino os sentidos, de Libras. na comunicação, em todos os lugares. É isso aí. Cid, muito obrigada pela sua participação. Volte sempre aqui ao podcast da Alesp. Pô, me convide sempre. Então tá bom. Hoje nós tivemos o prazer de bater esse papo com Cid Torquato, que é CEO da ICOM. ICOM é um braço da AMI São Paulo, uma ONG, que acaba de fechar parceria com o governo do estado de São Paulo para o programa São Paulo São Libras. A gente falou sobre esse assunto hoje. Fique sempre com a gente.